Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal para mais um novo mistério com Molly Westbrook, se você é novo por aqui. Se nunca viu meu rosto na sua tela, então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Se achar que isso te interessa, lá acompanhe. Então, por favor, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Mas enfim, essa semana nós vamos falar sobre um caso que, na verdade, foi sugerido recentemente por um de vocês através do meu formulário de pedidos de casos, que, aliás, está sempre linkado na minha caixa de descrição, caso você queira sugerir algum caso. E era um caso do qual eu nunca tinha ouvido falar antes, então comecei a pesquisar sobre ele, e é realmente um caso muito interessante que ficou sem solução por muitos anos, até que há apenas alguns anos a polícia finalmente conseguiu resolvê-lo. Hoje nós vamos falar sobre o caso solucionado de Lisa Ziegert. Ela era uma jovem linda e brilhante que simplesmente desapareceu de repente, há quase 30 anos. Infelizmente, Lisa foi encontrada assassinada alguns dias depois de desaparecer e a polícia se esforçou muito para encontrar o assassino dela, mas estava sendo muito difícil e, com o passar do tempo, o caso dela começou a esfriar até que, cerca de 25 anos após o assassinato, a polícia reabriu os arquivos e, quando fez isso, identificou um suspeito. Juntas, as três decidem começar seu próprio podcast de crimes reais para tentar resolver um assassinato que aconteceu no prédio de apartamentos delas em Nova York. Nós vamos descer lá e procurar por pistas. Quer ver? Vamos invadir o AP de um cara morto. Parece um bom programa para a tarde. Como eu disse, já vi 4 episódios e estou gostando muito. É interessante conhecer melhor cada personagem e seu passado, especialmente Mabel, da Selena Gomez. Descobrimos mais sobre o passado misterioso dela no segundo episódio e parece que ela sabe mais sobre o assassinato do que conta aos colegas de podcast. Oliver e Charles. Também sou apaixonada pelo Oliver, personagem do Martin Short. Ele é simplesmente hilário. Eu literalmente chorei de rir com algumas das tiradas dele na série e estou muito animada para ver para onde a série vai nos levar. Então, no caso de hoje, vamos voltar para o ano de 1992, em Agawam, que é uma cidade no condado de Hampton, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Naquela época, no início dos anos 90, Agawam tinha uma população de cerca de 27 mil pessoas, e uma dessas moradoras era Lisa Marie Ziegert. Ela tinha 24 anos, nascida em 24 de março de 1968, filha de George e Dee Ziegert. Lisa era uma de 4 irmãos. Ela tinha 2 irmãs chamadas Sharon e Lynn e também tinha um irmão chamado David. Lisa era a segunda filha, a segunda mais velha. Lisa era descrita como uma jovem muito inteligente e animada. Ela era cheia de vida, vibrante, extrovertida e muito divertida. A mãe dela, Dee, disse que Lisa era uma pessoa muito especial e, embora fosse bem pequena e baixinha, tinha apenas 1,57 m, Dee disse que ela era grande por dentro. Ela tinha uma personalidade forte e um coração enorme. Dee também disse que a filha tinha uma risada maravilhosa. Ela tinha esse risinho e era aquele tipo de risada que quando você ouve, automaticamente te faz rir também. Acredito que Lisa e o resto da família Ziegert sempre viveram em Agawam, em Massachusetts. Foi lá que ela cresceu e eles eram apenas uma família típica. Eles eram todos muito unidos, os Ziegert. Era uma família muito unida. Lisa era próxima dos pais e dos irmãos e acho que ela teve uma infância muito normal e feliz. Não consegui encontrar nada online que sugerisse o contrário. Lisa sempre teve muitos amigos enquanto crescia, né? Ela amava música, na verdade ela era uma musicista muito talentosa. No ensino médio, ela fazia parte da banda da escola e costumava tocar saxofone e também flauta. Na época em que esse caso aconteceu, Lisa trabalhava em uma escola de ensino fundamental como assistente de ensino e trabalhava com crianças da educação especial, que ela absolutamente adorava. Ela amava tanto o trabalho dela, era tão apaixonada por isso. Ela amava as crianças com quem trabalhava e as crianças amavam ela. A mãe da Lisa disse que ela tinha uma conexão especial com eles. No entanto, Lisa não trabalhava apenas como assistente de ensino. Ela, na verdade, tinha 2 empregos, porque o cargo de assistente de ensino não pagava muito bem.
Para ganhar dinheiro extra, Lisa também trabalhava meio período em uma loja de presentes em Agawam. Ela trabalhava algumas noites por semana na loja de cartões e presentes Britney. Na maioria dos dias, ela trabalhava o dia todo na escola fundamental até as 4h30 e depois ia direto para a loja de presentes da Britney, onde fazia um turno de 4 horas. Ela trabalhava das 5 da tarde às 9 da noite, e foi isso que Lisa fez na quarta-feira, 15 de abril de 1992. Lisa trabalhou seu turno habitual naquele dia na escola de ensino fundamental e depois foi direto para a loja de presentes, onde começou seu turno da noite trabalhando atrás do balcão. Não foi uma noite movimentada na loja de presentes. Na verdade, estava bem tranquila, então Lisa estava lá sozinha, cuidando da loja sozinha, e por volta das 5h30 da tarde ela recebeu um cliente, um dos clientes habituais entrou. Na verdade, era Lynn, irmã de Lisa. Lynn costumava ir à loja enquanto sua irmã estava trabalhando só para dar uma olhada e conversar um pouco com ela. Então Lynn entrou, conversou com Lisa por um tempo e elas estavam apenas falando sobre coisas normais. Lynn disse que Lisa falou sobre o trabalho dela como assistente de ensino, falou sobre o que queria fazer no futuro, só coisas que normalmente você conversa com sua irmã mesmo. E então, logo depois das 6 da tarde, Lynn se despediu de Lisa e saiu da loja de presentes, provavelmente esperando ver a irmã de novo já no dia seguinte. No entanto, o que Lynn, claro, não sabia na época era que aquela seria, na verdade, a última vez que veria a irmã, porque logo depois que Lynn saiu, Lisa Zeger desapareceu. Outras pessoas também entraram e saíram da loja de presentes naquela noite. E sabemos que às 8h20 da noite, Lisa vendeu algo para alguém. Alguém comprou algo na loja de presentes porque a loja tinha o recibo para provar. Pouco depois, por volta das 9 da noite, próximo ao fechamento da loja, outro cliente entrou. Era uma mulher. E essa mulher acreditava que a loja ainda estava aberta porque a porta estava destrancada, as luzes estavam acesas e coisas assim. Então ela entrou e começou a olhar em volta da loja. No entanto, ela acabou percebendo que não havia ninguém lá dentro, nenhum funcionário veio ajudá-la. Não havia ninguém no caixa, o que na época ela achou bem estranho porque a loja estava aberta. Bem, parecia estar aberta porque a porta não estava trancada nem nada. Mas ela continuou olhando ao redor mesmo assim e foi quando ouviu um barulho vindo dos fundos da loja. Ela não conseguia identificar direito que barulho era aquele. Achou que poderia ser algo como um barulho de batida, mas ninguém apareceu. E na hora, ela não pensou muito sobre isso. Provavelmente só presumiu que era algum funcionário da loja lá atrás, talvez pegando uma chave ou algo assim, se preparando para fechar a loja. E como não pensou muito nisso, simplesmente saiu da loja sem tentar descobrir o que era o barulho. No dia seguinte, 16 de abril de 1992, outra colega da Lisa chegou à loja de presentes. Essa colega se chamava Sofia e chegou para o turno dela naquela manhã por volta das 8h45. No entanto, quando Sofia chegou ao estacionamento, ela percebeu algo muito estranho. O carro da Lisa ainda estava estacionado do lado de fora da loja, mas a Lisa não estava escalada para trabalhar naquela manhã. Como eu disse antes, ela fazia o turno da noite, então Sofia ficou confusa sobre o motivo de o carro da Lisa estar lá. De qualquer forma, ela saiu do carro e foi até a loja, e foi então que percebeu que a porta estava destrancada. Lisa não trancou a loja na noite anterior, o que era muito estranho. Então, pensando que a Lisa estava dentro da loja por algum motivo, a Sofia entrou e começou a chamar o nome dela, mas não houve resposta. No entanto, as luzes estavam acesas e a Sofia também percebeu que os pertences da Lisa ainda estavam na loja, mas não havia sinal da Lisa. Então, onde ela estava? Ela não poderia ter ido longe porque o carro dela ainda estava do lado de fora, então parecia que algo tinha acontecido com ela durante o turno da noite anterior. A Sofia realmente começou a se preocupar e então decidiu ligar para o 190 e registrar o desaparecimento da Lisa. Foi mais ou menos nessa época que os Zegerts, família da Lisa, começaram a entrar em pânico porque a escola onde ela trabalhava avisou que ela não havia chegado ao trabalho naquela manhã. Ela simplesmente não apareceu, o que era extremamente fora do comum para ela, então eles sabiam que algo estava errado.
Assim que a família da Lisa recebeu aquela ligação da escola, eles foram direto para a loja de presentes da Britney, porque sabiam que esse era o último lugar onde a tinham visto. Obviamente, a irmã dela, Lynn, a viu lá na noite anterior. Então, eles foram até a loja de presentes. Mas quando chegaram lá, a polícia já estava na cena porque estava respondendo a ligação para o 190 que a colega da Lisa, Sofia, fez. Uma das primeiras coisas que a polícia fez no local foi, obviamente, conversar com a família da Lisa e com seus colegas de trabalho para entender melhor que tipo de pessoa a Lisa era e se ela já tinha feito algo assim antes. Mas, como eu disse há um minuto, ela não tinha feito isso. Isso era muito incomum para a Lisa. Ela sempre foi uma jovem muito responsável e confiável. Ela não era do tipo que simplesmente ia para algum lugar sem avisar ninguém para onde estava indo ou quando voltaria. Então ficou claro para a polícia muito rapidamente que provavelmente não haveria uma explicação inocente por trás de tudo isso. Parecia provável que algo sinistro tivesse acontecido com Lisa Ziegert, e seus temores foram praticamente confirmados assim que a polícia começou a vasculhar a loja e investigar a cena, porque quando deram uma olhada no depósito dos fundos, perceberam que havia uma espécie de amassado na porta do depósito e também marcas de arranhões. Parecia um amassado que tinha sido feito com o sapato de alguém. Parecia que talvez alguém tivesse sido empurrado contra a porta e o sapato dessa pessoa bateu na porta e fez o amassado, ou talvez alguém estivesse sendo segurado no chão e estivesse chutando a porta para tentar fazer o máximo de barulho possível, e isso causou o amassado. Então parecia que tinha havido uma luta no depósito, como se pessoas estivessem brigando lá dentro. Mas isso não foi tudo o que a polícia encontrou. Eles também descobriram sangue na cena. Algumas fontes disseram que eles encontraram sangue em alguns balões que estavam na loja, e eu não acredito que fosse uma grande quantidade de sangue. Não era como se houvesse sangue por toda parte na cena, mas havia o suficiente para, mais uma vez, sugerir que houve algum tipo de luta violenta. Mas apesar de encontrarem evidências de uma luta, a polícia não encontrou Lisa. Ela não estava em lugar nenhum na loja e as evidências sugeriam que ela provavelmente havia sido sequestrada na noite anterior. Logo após iniciar a investigação, a polícia informou ao público sobre o desaparecimento de uma mulher e pediu informações. Então, pessoas que estiveram na loja de presentes na noite anterior se apresentaram. Uma dessas pessoas foi a cliente que comprou algo por volta das 8h20 da noite. Ela se apresentou à polícia e afirmou ter feito a compra na loja. Ela foi atendida por Lisa e disse que tudo parecia normal. Lisa parecia bem e outra pessoa que se apresentou foi aquela mulher que entrou na loja perto do horário de fechamento às 9 da noite. Ela contou o que aconteceu quando estava lá. Não havia mais ninguém na loja, mas ela ouviu um barulho vindo dos fundos, um barulho de batida, mas na hora não deu muita importância e simplesmente foi embora. No entanto, agora acredita-se que aquele barulho de batida nos fundos provavelmente era Lisa sendo mantida em cativeiro ou lutando com seu sequestrador antes de eventualmente saírem da loja. Também li em algumas fontes que outra mulher que trabalhava perto da loja de presentes procurou a polícia e disse que por volta das 9h15 da noite, na noite em que Lisa desapareceu, ela estava dirigindo seu carro quando viu um homem e uma mulher em outro veículo e parecia que eles estavam, como ela mesma disse, entre aspas, lutando no banco de trás. Não sei porque essa mulher não entrou em contato com a polícia quando viu essa luta, esse homem e essa mulher lutando no banco de trás. De acordo com um artigo que li na época, ela simplesmente presumiu que eram adolescentes no carro, então não deu muita importância e simplesmente foi embora. Mas enfim, outra pista, outra informação que a polícia recebeu nesse caso, na verdade veio de alguns amigos próximos e familiares da Lisa. Veja, acontece que não muito antes do desaparecimento da Lisa, apenas alguns dias antes, ela realmente confidenciou a eles que ela sentia como se estivesse sendo observada por alguém. Ela não disse muito mais do que isso. Ela realmente não entrou em mais detalhes. Ela só disse que sentia que estava sendo observada por alguém e isso realmente acendeu um sinal de alerta para a polícia, porque se Lisa tivesse sido sequestrada, parecia muito provável que o sequestrador fosse essa pessoa que estava observando ela e, se esse fosse o caso,
Então, claramente, essa pessoa já estava planejando isso há um tempo, planejando sequestrar Lisa Zeger. Após Lisa ser dada como desaparecida, as buscas começaram rapidamente e nos dias seguintes se intensificaram. Muitos policiais foram chamados para ajudar nas buscas por ela e, como você pode imaginar, a comunidade local estava realmente preocupada. Mas apesar dessas preocupações, apesar desses receios, todos estavam desesperadamente esperando que Lisa fosse encontrada sã e salva. Mas infelizmente não foi assim, pois apenas 4 dias após o último avistamento de Lisa, algo foi encontrado. No domingo de Páscoa, ou seja, no dia 19 de abril de 1992, a polícia recebeu um telefonema de um membro do público dizendo que ele estava passeando com seu cachorro na floresta local quando acreditou ter encontrado restos humanos. Então a polícia foi direto para o local, direto para a floresta, e lá eles encontraram o corpo de uma jovem mulher. Era Lisa Zeger, de 24 anos, e ela havia sido assassinada. Lisa foi encontrada em uma área arborizada, como eu disse, que ficava a cerca de 6 quilômetros da loja de presentes Brittany, onde ela foi vista pela última vez. Ela estava parcialmente vestida quando foi encontrada. Foi determinado que ela havia sido estuprada e esfaqueada até a morte. Lisa tinha ferimentos de faca por todo o corpo. Então esse foi um ataque muito brutal e cruel. E ela também tinha muitos ferimentos de defesa pelo corpo. Ela tinha hematomas e cortes nas mãos e nos braços, onde realmente tentou se defender do agressor. Ela realmente lutou muito para salvar a própria vida. Depois que o corpo de Lisa foi encontrado, a polícia teve que dar a notícia devastadora para a família Zegert, e a mãe de Lisa, Dee, diz que nem se lembra direito do que aconteceu depois que soube que sua filha estava morta. Tudo o que ela realmente lembra é de cair de joelhos. Acho que ela literalmente caiu no chão e tudo ficou meio turvo para ela. Foi o pior dia da vida dela quando anunciaram que Lisa Zegert havia sido assassinada. Claro, todo mundo ficou apavorado porque havia um assassino à solta na cidade de Agawam, um assassino que tinha como alvo uma jovem gentil e inocente. Outras mulheres da região ficaram apavoradas. Elas não sabiam se aquilo era o começo de um serial killer ou algo assim. Elas não sabiam se o assassino atacaria de novo, então todas temiam por suas vidas. Foi observado que as vendas de armas e pistolas começaram a disparar em Agawam, assim como de spray de pimenta. As mulheres estavam comprando muito spray de pimenta porque só queriam ter certeza de que poderiam se proteger caso precisassem. Após a descoberta do corpo de Lisa, obviamente uma investigação de homicídio foi iniciada e a polícia começou a trabalhar para identificar e capturar o assassino de Lisa. E felizmente a polícia teve um avanço logo no início da investigação, porque conseguiu obter o DNA do assassino. Eles encontraram vestígios do DNA do assassino na cena do crime. De acordo com uma fonte, eles recuperaram vestígios de sêmen dele na saia jeans da Lisa. Mas infelizmente na época esse DNA ele não correspondia a ninguém no banco de dados. E obviamente temos que lembrar que isso aconteceu no início dos anos 90. Então, embora fosse uma prova realmente boa de se ter, na época o DNA e a tecnologia forense eram muito novos e não muito bons. Embora tivessem o DNA do assassino, isso não oferecia muitas pistas naquele momento da investigação. Mas ainda assim foi um grande avanço, e significava que eles tinham algo para testar contra quaisquer futuros suspeitos no caso, para ver se havia uma correspondência. Agora, a polícia rapidamente passou a acreditar que o assassino de Lisa provavelmente era alguém que morava na região ou pelo menos conhecia muito bem a área, e eles acreditavam nisso por causa do local onde o corpo de Lisa foi encontrado. Como dissemos antes, o corpo de Lisa foi descartado em uma área rural e arborizada, sem muita coisa por perto. Não havia casas, lojas ou qualquer coisa assim por perto. Era realmente um lugar bem afastado. Ficava a cerca de 300 metros da estrada principal. Era uma daquelas áreas que você nem saberia que existia, né, a menos que morasse por perto. E por isso, a teoria da polícia era de que o assassino era de Agawam mesmo. Então, de fato, havia um assassino entre os moradores. E como você pode imaginar, isso trouxe muita especulação e muitos boatos
Muitos dos moradores tinham suas próprias teorias sobre quem poderia ser o assassino e compartilhavam essas teorias com a polícia. A polícia realmente recebeu várias ligações de diferentes pessoas dizendo: o assassino pode ser tal pessoa ou pode ser aquela pessoa. Mas, à medida que a investigação continuava, havia um homem em particular que chamou muita atenção. Um homem que muitas pessoas achavam que realmente era o assassino de Lisa, e o nome dele era Ed Bugatti. Ed tinha aproximadamente a mesma idade de Lisa e era um ótimo amigo dela. Veja, Lisa namorava quando isso aconteceu e Ed era colega de quarto do namorado dela. Eles estudaram juntos no ensino médio e se conheciam bem. Agora, eu não sei como ou por que Ed foi sequer sugerido como sendo o assassino. Eu não sei de onde isso veio, porque não é verdade. Ele não era o assassino da Lisa, mas por algum motivo o público, a comunidade local, realmente acreditou que ele era por muito tempo. E é possível que isso tenha surgido de um boato de que a Lisa poderia estar traindo o namorado dela com o Ed. Eu só quero dizer rapidamente que não acho que isso seja verdade, porque eu só li isso em uma fonte e até mesmo a fonte em que eu li disse que era apenas um boato. Por causa do boato, muitos acreditaram que Ed era o assassino. Eles teorizaram que talvez o Ed quisesse ter um relacionamento com a Lisa, mas que ela o rejeitou e então ele perdeu o controle e a matou. Também havia rumores circulando na época de que a polícia sabia que o Ed era o assassino, mas que estavam tentando encobrir porque o pai do Ed era, na verdade, um policial. Mas isso também não era verdade. A polícia não encobria nada, pois, como disse, Ed não era o assassino. Ele foi interrogado sobre o assassinato, mas tinha um álibi irrefutável para o horário em que a Lisa teria sido sequestrada. O álibi dele era que ele estava trabalhando em um turno no restaurante onde trabalhava naquela noite, e muitas pessoas puderam confirmar isso, confirmar que o Ed estava no restaurante na noite do sequestro e assassinato da Lisa. Então, ele não pode ser o assassino, pois não estava em dois lugares ao mesmo tempo. E além disso, o DNA do Ed não correspondia ao DNA que a polícia tinha do assassino. Então, isso era uma prova concreta de que ele não tinha nada a ver com isso. Mas, literalmente, apesar disso, apesar dessa prova concreta de que Ed não era o assassino da Lisa, a comunidade local ainda acreditava fortemente que ele era. As pessoas estavam espalhando tantos boatos maldosos sobre o Ed e... Então, todos, exceto a polícia e as pessoas próximas ao caso, como a família da Lisa, todos, exceto eles, acreditavam que ele era culpado. Eles acharam que ele era culpado por muitos anos, pois, como disse no início, demorou anos para encontrar o verdadeiro assassino. Portanto, tanto tempo, Ed teve essa nuvem de suspeita pairando sobre sua cabeça. E eu não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido para ele viver em uma cidade onde todo mundo acha que você é um assassino, mesmo havendo provas concretas de que você não é. Deve ter sido um pesadelo para ele, e acho que o que torna tudo ainda pior é que Lisa era sua amiga. Ela era uma boa amiga dele, então, além de ter que lidar com a dor de perder a amiga, ele ainda tinha que enfrentar o fato de todo mundo achar que foi ele quem tirou a vida dela. E a irmã de Lisa, Lynn, chegou a dizer em um documentário do True Crime Daily sobre esse caso que acredita que Ed Bugatti merece um pedido de desculpas de todas as pessoas que já falaram algo ruim sobre ele e de todas as pessoas que o acusaram ou espalharam boatos dizendo que ele era o assassino, porque isso simplesmente não era verdade. Mas enfim, depois que a polícia tirou Ed do caso, eles continuaram procurando pelo verdadeiro assassino de Lisa, mas estava sendo muito difícil. A polícia estava fazendo tudo o que podia para tentar identificar o autor do crime. Eles estavam investigando todas as dicas e pistas que recebiam. Eles coletavam amostras de DNA de vários homens e testavam com o do assassino, mas não encontravam correspondência. A polícia tinha suspeitos no caso, eles tinham uma lista de suspeitos ou pessoas de interesse, mas simplesmente não conseguiam ligar concretamente nenhum deles ao crime e, com o tempo, o caso da Lisa realmente começou a esfriar. Anos e anos se passaram e, apesar dos melhores esforços da polícia, eles simplesmente não conseguiam encontrar o assassino e, eventualmente, o caso da Lisa ficou sem solução
e permaneceu assim por cerca de 23, 24 anos, até 2016, quando a polícia revisitou o assassinato da Lisa e decidiu que iria usar novas técnicas de DNA para tentar pegar o assassino de uma vez por todas. Eles decidiram usar o DNA do assassino recuperado em 1992, quando Lisa foi morta. Eles iriam usar esse DNA para tentar criar uma imagem composta do autor do crime e, para isso, iriam utilizar uma técnica relativamente nova chamada fenotipagem de DNA. Mas o que é fenotipagem de DNA? Bem, é um processo em que os cientistas pegam uma amostra de DNA e, a partir dela, tentam prever como a dona desse DNA se assemelha, segundo informações genéticas. E em seguida, eles vão tentar criar uma imagem composta de como acreditam que a pessoa dona daquele DNA se parece. Espero que tenha feito sentido. Eu não entendo muito bem a ciência por trás disso, porque não sou cientista, mas foi isso que a polícia decidiu fazer nesse caso. Eles iam pegar a amostra de DNA que tinham obtido do assassino da Lisa e iam usar a fenotipagem de DNA para criar uma imagem composta do assassino. E essa é a imagem que está na tela agora. Essas imagens mostram como os cientistas acham que o assassino de Lisa poderia ter sido na época do crime, em 1992. Eles acreditavam que o assassino da Lisa era um homem branco, com uma pele clara a muito clara. Eles acreditavam que ele tinha olhos cor de avelã ou castanhos e que tinha cabelo castanho escuro ou preto. Depois que essas imagens do autor foram criadas, a polícia as divulgou para a mídia e para o público durante uma coletiva de imprensa, e claro, eles esperavam que alguém reconhecesse o rosto e se apresentasse. Mas eu acho que a polícia sabia que isso talvez não resultasse em nenhuma pista, porque, obviamente, essas imagens eram para tentar mostrar como o assassino poderia ter parecido na época do crime. Em 1992, mas a essa altura já tinham se passado quase 25 anos, então as chances de as pessoas reconhecerem essa pessoa eram pequenas. Elas não vão saber quem ele é ou quem ele foi, ou quem ele foi. Mesmo assim, a polícia e a família de Lisa mantinham esperança e tentavam ser positivos, apesar do tempo decorrido. Eles ainda tinham esperança de que o assassino dela fosse preso e que a Lisa tivesse alguma justiça. Além de divulgar essas imagens de fenotipagem para o público e responder a qualquer dica ou pista, a polícia também decidiu revisar os arquivos do caso da Lisa. Acho que eles iam apenas revisar tudo de novo, todas as evidências que tinham obtido ao longo dos anos. E uma das coisas que eles queriam revisar eram todos esses suspeitos ou pessoas de interesse sobre os quais já tinham recebido informações, suspeitos que por algum motivo tinham sido indicados à polícia por membros do público. Porque, como mencionei antes, a polícia teve vários suspeitos ao longo dos anos, mas nunca conseguiu ligar nenhum deles ao crime. Mas agora, em 2017, já era 2017 nesse momento, a polícia queria analisar mais de perto 11 suspeitos, 11 homens em particular, porque ao longo de toda essa investigação, durante os 25 anos desde o assassinato de Lisa, vários homens haviam sido convidados pela polícia a fornecer uma amostra voluntária de seu DNA para que pudesse ser comparada com o DNA que a polícia tinha do assassino de Lisa. Mas 11 homens se recusaram. Eles não quiseram dar o DNA à polícia, o que é direito deles. A polícia não pode obrigar você a dar o seu DNA a menos que tenha um mandado para isso. Se eles não tiverem um mandado e não tiverem o seu consentimento, eles não podem obrigar você a dar para eles. Então, quando esses 11 homens foram solicitados a fornecer uma amostra de DNA e disseram não, a polícia realmente não pôde fazer nada a respeito porque não tinha nenhuma outra evidência ligando qualquer um deles ao crime, mas, como eu disse, nesse ponto, em 2017, a polícia decidiu investigar mais de perto esses homens porque, sim, poderia haver vários motivos pelos quais eles não queriam que a polícia tivesse o DNA deles registrado. Mas a polícia tinha suas teorias de que talvez um desses 11 homens fosse o assassino, e o motivo pelo qual eles não queriam fornecer o DNA era porque sabiam que, assim que fizessem isso, a correspondência seria feita e eles seriam presos e enviados para a prisão.
Então agora a polícia iria pedir novamente a esses 11 homens uma amostra de DNA? Bem, eu digo pedir, mas dessa vez os homens realmente não tinham escolha, porque a polícia foi ao tribunal e, através de um processo de júri, conseguiu obter ordens judiciais que determinavam que esses homens agora tinham que fornecer seu DNA para ser testado com o DNA do assassino de Lisa Ziegert. Eles não tinham escolha agora, legalmente tinham que fornecer uma amostra de DNA. Então a polícia foi até a casa de cada um desses homens com um mandado para coletar o DNA deles. Era exatamente isso que faziam, coletavam todas as amostras diferentes. Ao chegarem à casa de um homem em West Springfield, Massachusetts, bateram na porta e quem atendeu foi seu colega de quarto. E eles foram informados por ele que o homem de quem a polícia queria o DNA, na verdade, não estava em casa naquele momento. Então, a polícia explicou a situação para o colega de quarto e pediu que ele repassasse essa informação para o rapaz, porque eles tinham uma ordem judicial para coletar o DNA dele e precisavam que ele entrasse em contato com a polícia o mais rápido possível. O colega de quarto concordou, disse que avisaria e a polícia só precisava esperar. No entanto, essa investigação tomou um rumo inesperado quando a polícia descobriu que esse rapaz, o que não estava em casa quando a polícia chegou para coletar o DNA dele, na verdade tinha fugido da cidade. Ele simplesmente foi embora assim que o colega de quarto contou que a polícia tinha uma ordem judicial para coletar o DNA dele em relação ao caso de Lisa Zeger, o que, é claro, fez com que ele parecesse muito suspeito para a polícia. Esse homem era um daqueles 11 que se recusaram a dar o DNA voluntariamente no início da investigação, mas agora que ele foi informado de que teria que dar legalmente, ele foi o único que decidiu ir embora. Parecia que ele tinha fugido e imediatamente a polícia pensou: precisamos encontrar esse cara agora, porque tudo indica que ele é o assassino. Ele é o homem que a polícia procurou por anos e anos. O nome desse homem era Gary Shara. Eu acredito que ele tinha cerca de 48 anos nessa época, em 2017, o que significa que na época do assassinato em 1992, ele teria cerca de 23 anos. E, na verdade, ele já era considerado uma pessoa de interesse no caso da Lisa praticamente desde o início, desde 1993. Então, apenas um ano após o assassinato dela, quando alguém muito próximo a ele realmente entregou seu nome para a polícia e disse que acreditava que ele poderia ter sido o assassino da Lisa. Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, como eu disse, assim que a polícia descobriu que Gary Shara, um dos 11 homens, tinha fugido da cidade, eles sabiam que precisavam encontrá-lo rapidamente. E já no dia seguinte, a namorada do Gary Shara realmente entrou em uma delegacia em Agawam e entregou para eles 3 cartas escritas à mão pelo próprio Gary Shara. Veja, antes de Gary Shara fugir da cidade, ele tinha deixado essas cartas com a namorada dele. Agora, a primeira era um testamento. A segunda era uma carta de confissão na qual ele admitia o assassinato de Lisa Ziegert. E a terceira era uma carta de desculpas endereçada à família Ziegert. Após a namorada encontrar as cartas e o namorado fugir da cidade, ela entregou tudo à polícia. Vou ler algumas citações das cartas agora. Na carta de confissão para a namorada, ele escreveu: tenho temido o dia em que precisaria escrever esta carta por quase tanto tempo quanto consigo me lembrar. Primeiramente, eu te amo. Espero que você nunca duvide disso. Agora vem a parte difícil. Hoje você vai descobrir coisas horríveis sobre mim. Eles vão te dizer que eu sequestrei e assassinei uma jovem há aproximadamente 25 anos. É verdade, tudo isso. Eu não tinha intenção de matá-la quando a peguei, mas os acontecimentos saíram do meu controle e, aos olhos da lei, tudo isso é a mesma coisa. Eu nunca me arrependi tanto de algo. Eu era jovem, teimosa e tola, com ênfase na última parte. Ele também disse, abre aspas, eu nunca fui ou sequer me senti normal. Desde muito jovem, eu era fascinada por sequestro e amarração. Eu nunca conseguia tirar isso da minha cabeça por muito tempo. Naquele dia fatídico, eu me permiti fazer algo terrível. Também tenho uma citação aqui da carta que ele escreveu para a família da Lisa, e ele disse, abre aspas, espero que saber quem sou e saber que me fui traga a vocês algum encerramento e paz.
Sinto muito mesmo. Como mencionei antes, ele também escreveu um testamento, o que obviamente sugeriu à polícia que ele provavelmente iria tirar a própria vida para não ter que enfrentar as consequências de suas ações. Então, depois de tudo isso, a polícia tinha certeza, agora mais do que nunca, de que Gary era o assassino. Quer dizer, eles tinham a confissão dele, então conseguiram um mandado de prisão e avisaram todos os policiais da região e das áreas vizinhas para ficarem atentos a esse homem, a esse suspeito de assassinato. E não demorou muito para eles o encontrarem. Acho que pelos registros telefônicos dele, o rastrearam até um hospital em Connecticut. E ele estava lá porque tinha tomado uma overdose de drogas numa tentativa de acabar com a própria vida, mas ele foi tratado no hospital e se recuperou. E após sua recuperação, a polícia o prendeu ali mesmo em 16 de setembro de 2017 pelo assassinato de Lisa Ziegler. Enquanto aguardavam a extradição de Gary de volta para Massachusetts, a polícia começou a trabalhar para tentar encontrar ainda mais evidências que o ligassem ao crime. Eles conseguiram um mandado de busca para a propriedade dele, então revistaram sua casa e, enquanto estavam lá, coletaram itens que sabiam que teriam o DNA dele. Acho que itens como escova de dentes, de cabelo e semelhantes. E quando eles compararam o DNA dele com o DNA que tinham do assassino da Lisa, claro que deu positivo. Depois de 25 anos, eles finalmente tinham provas concretas ligando alguém ao assassinato de Lisa Ziegler, e esse alguém era Gary Shara. E após isso, a polícia finalmente pôde dar a boa notícia para a família Ziegert. A notícia pela qual eles esperaram por tanto tempo. O assassino de Lisa finalmente havia sido encontrado e preso. Mas antes de eu falar sobre o que aconteceu depois com o caso e os procedimentos judiciais de Gary, deixa eu te contar um pouco mais sobre ele e o que realmente levou a ele se tornar uma pessoa de interesse nesse caso em primeiro lugar. Infelizmente, não encontrei nenhuma informação online sobre a criação de Gary Shara. Tudo que encontrei sobre a infância dele foi que foi adotado e cresceu em Longmeadow, condado de Hampton, Massachusetts, perto de Agawam, onde Lisa morava e foi assassinada. Fica a cerca de 8 quilômetros de distância. Eu encontrei algumas informações online sobre a adolescência dele e os anos dele no ensino médio. Aparentemente, ele não era muito lembrado no ensino médio, tipo, quando ele foi identificado como o assassino, e as pessoas que estudaram com ele foram perguntadas sobre ele e como ele era. A maioria deles disse que, na verdade, não se lembrava. Eles não conseguiam se lembrar do nome Gary Shara, nem conseguiam se lembrar do rosto, e, de acordo com as fontes, o motivo disso era porque ele realmente não se envolvia muito. Ele não participava de nenhum esporte, clube ou nada desse tipo. Mas, de qualquer forma, ele se formou em 1987 e depois foi direto trabalhar. Acho que ele começou em restaurantes e chegou a ser gerente de um deles, se não me engano, no início dos anos 90. Quem trabalhou com ele sempre tinha algo bom a dizer. Ele era educado, era bom no que fazia. Uma fonte chegou a descrever Gary Shara como sendo quase como Ted Bundy, porque você não imaginaria que ele fosse capaz de fazer o que fez, já que ele era charmoso e bem educado. Mas por trás de tudo isso, ele era na verdade um assassino a sangue frio. Mas de qualquer forma, Gary acabou se casando com uma mulher chamada Joyce. Não sei ao certo o ano em que se casaram, mas foi pouco antes do assassinato da Lisa. Depois do casamento, logo tiveram um filho. Era um menininho, e aparentemente Gary era um bom pai para o filho deles. E pelo que eu pude perceber, Gary e Joyce tinham um casamento relativamente bom. Ou pelo menos era assim até Lisa Ziegert ser assassinada. Porque Joyce, na verdade, teve uma sensação de que o marido dela era o responsável. Veja, não muito tempo depois que Lisa desapareceu, Gary Shara deu de presente para a esposa dele uma caixa de música. Uma caixa de música que ele havia comprado na loja de cartões e presentes da Britney mais cedo naquela noite. Ele disse para a esposa dele que a mulher que vendeu a caixa de música era uma senhora idosa, porém a única pessoa trabalhando naquela loja de presentes na noite em que ele comprou foi a Lisa. Então ele mentiu, comprou a caixa de música dela na noite em que ela sumiu. Isso o colocou na loja de presentes na noite em que Lisa foi sequestrada.
E quando Joyce soube da notícia de que uma jovem que trabalhava na loja de presentes da Britney desapareceu na mesma noite em que Gary comprou aquela caixa de música, ela imediatamente ficou desconfiada. Não só porque ele comprou a caixa de música na mesma loja onde a Lisa trabalhava, mas também porque na noite em que ela desapareceu, o Gary não voltou para casa até de madrugada e ele nunca tinha feito isso antes. Mas agora, de repente, no mesmo dia em que uma jovem desaparece, ele só volta no meio da noite. E a Joyce também percebeu que quando o Gary finalmente voltou, ele estava com vários cortes e arranhões nas mãos. Parecia que ele tinha estado em uma briga ou luta com alguém. E como sabemos, a Lisa realmente lutou contra seu agressor. Ela realmente tentou lutar pela vida dela naquela noite, então a Joyce confrontou ele sobre tudo isso e perguntou: o que aconteceu? Por que você está todo arranhado? E por que você só voltou para casa no meio da noite, justamente na mesma noite em que aquela jovem desapareceu e foi assassinada? Mas Gary não respondeu. Ele não conseguiu dar uma boa explicação para a esposa sobre nenhuma dessas duas coisas, nem pelos arranhões, nem por ter voltado tarde. Outra coisa que Joyce percebeu foi que Gary estava quase obcecado pelo assassinato de Lisa. Toda vez que passava uma matéria sobre isso no noticiário local ou na televisão, ele ficava completamente vidrado na tela. Ele queria saber cada detalhe sobre o caso e agora que sabemos que ele era o assassino, podemos supor que isso provavelmente era porque ele queria saber tudo o que a polícia sabia para descobrir se eles estavam perto de pegá-lo ou não. E assim as suspeitas de Joyce só aumentavam cada vez mais. Ela realmente começou a acreditar que o marido era quem tinha feito aquilo, que tinha assassinado uma jovem inocente. Agora, eu não tenho certeza se havia algum tipo de abuso acontecendo no casamento deles. Eu não sei se Gary alguma vez foi violento ou abusivo com a esposa, e por isso ela acreditava que ele era capaz de cometer um crime tão cruel. Eu li em uma fonte que, de vez em quando, Gary colocava uma faca no pescoço da esposa durante o sexo como parte de jogos de faz de conta, então isso sugere que ele tinha fantasias sexuais bem violentas. Eu não sei se isso era consensual e também não sei se havia algum tipo de abuso antes da morte da Lisa, mas uma coisa é certa. Depois do assassinato da Lisa, o casamento da Joyce e do Gary começou a desmoronar completamente. Na verdade, apenas 4 meses depois que Lisa foi morta, em agosto de 1992, a polícia foi chamada à casa deles porque o jovem casal teve uma briga física, e Joyce se trancou no banheiro para se afastar do Gary. Não se sabe exatamente o que aconteceu, como a briga começou, mas os registros policiais daquele dia afirmam, abre aspas, eu cheguei e conversei com o Sr. Shara. Ele disse que foi ao Little Peach com a esposa e, ao voltarem, discutiram. Ele a deixou na colina perto da Rua Bárbara e foi para casa. Alguns minutos depois, a senhora Shara entrou em casa gritando. A blusa dela estava rasgada e ela tinha alguns arranhões na lateral do corpo. Ela não deixou o marido vê-la. Falei com ela pela porta do banheiro. Ela disse que estava bem e nada havia acontecido. Pedi para vê-la e ela disse que não queria ver ninguém. Ela disse que estava bem e não queria tratamento médico. Aconselhei o Sr. Shara que, se descobrisse mais alguma coisa, entrasse em contato com o departamento. E apenas alguns meses após esse incidente, em novembro de 1992, o casal decidiu se separar e Gary ficou com a guarda do filho deles. No entanto, Joyce meio que o levou de volta um dia em janeiro de 1993, durante uma de suas visitas parentais sem custódia. Ela levou o filho, os dois entraram em um táxi e o táxi os levou até o aeroporto. E quando chegaram ao aeroporto, embarcaram em um avião para Seattle. Então Joyce meio que sequestrou ele, porque Gary tinha a guarda total. Depois disso, Gary denunciou sua esposa à polícia. Ambos contrataram advogados, tanto Joyce quanto Gary, para resolver a disputa pela guarda. E não demorou muito depois disso, em 1993, que Joyce realmente contou ao seu advogado que acreditava que Gary era o responsável pela morte de Lisa Ziegert. Ela achava que Gary era seu assassino. Eu não sei por que ela não contou para a polícia ou para alguém antes, assim que teve suas suspeitas. Meu palpite é que ela estava com muito medo.
Ela estava apavorada com o que ele poderia fazer se descobrisse que foi a esposa dele quem entregou o nome dele para a polícia. Agora que se separaram, talvez ela enfim se sentisse segura para contar a alguém. Então ela contou para a advogada dela e a advogada contou para a polícia e a polícia realmente levou isso a sério. Eles contataram Gary em 1993 e pediram, por favor, pode ir à delegacia e fornecer uma amostra de DNA para compararmos com o do assassino da Lisa? A advogada do Gary afirmou que ele não faria isso. Eles disseram que essas acusações da Joyce sobre ele ser o assassino eram apenas mentiras e que ela só queria prejudicá-lo por causa do divórcio e da disputa pela guarda do filho deles. Eles também argumentaram que a Joyce não era confiável de qualquer forma, porque aparentemente ela era alcoólatra e também tinha alguns problemas de saúde mental, então para eles isso significava que ela não era confiável. Assim, o nome do Gary acabou indo para os arquivos do caso de assassinato da Lisa, junto com outros 10 que se recusaram a fornecer uma amostra de DNA. Eu acredito que ele foi interrogado pela polícia algumas vezes ao longo dos anos sobre o assassinato da Lisa, mas eles nunca tiveram nenhuma evidência ligando ele ao crime e, obviamente, todas as vezes ele se recusou a fornecer uma amostra de DNA. Como mencionei antes, a polícia não podia obrigá-lo a dar uma amostra porque não tinha um mandado para isso, então era direito dele recusar. Assim, Gary ficou fora do radar por muitos anos. Até 2017, que como sabemos foi quando a polícia conseguiu uma ordem judicial determinando que aqueles 11 homens que anteriormente haviam se recusado a fornecer o DNA agora eram obrigados por lei a fazê-lo. E, claro, um desses 11 homens era o Gary Shara. Nesse momento, Gary já estava claramente em outro relacionamento. Ele tinha uma namorada e morava em um apartamento em West Springfield, em Massachusetts, o que nos traz de volta ao ponto em que estávamos antes no caso. Então, como falamos antes, Gary foi preso em setembro de 2017, mais de 25 anos após o assassinato de Lisa Ziegert. E ele foi preso depois de fugir da cidade, deixar aquelas 3 cartas, incluindo sua carta de confissão, e tentar tirar a própria vida tomando uma overdose. No entanto, ele foi tratado em um hospital em Connecticut. Ele se recuperou completamente e depois disso a polícia o prendeu. E quando coletaram o DNA dele e compararam com o DNA do assassino de Lisa, foi uma correspondência exata, confirmando de uma vez por todas que Gary Shara era o autor do crime. Após sua prisão, Gary foi extraditado de volta para Massachusetts e foi acusado de homicídio em 1º grau. Agora, de acordo com fontes, as acusações contra Gary pelo sequestro e estupro de Lisa foram, na verdade, retiradas antes que ele apresentasse uma confissão, e o motivo pelo qual foram retiradas foi porque, aparentemente, o prazo para essas acusações, segundo o Estatuto de Limitações, já havia expirado. Então, infelizmente, ele não foi acusado por esses crimes, mas foi acusado de homicídio em 1º grau. Ele se declarou culpado dessa acusação. E em 2019, 27 anos após o crime, Gary Shara, de 50 anos, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então ele nunca seria libertado da prisão, ele morreria lá dentro. E é claro que é lá que ele permanece até hoje, mas é isso para este caso. Esse é o caso de Lisa Ziegert, de 24 anos, um caso muito, muito triste e também muito frustrante. Já disse isso muitas vezes antes, mas é muito frustrante quando assassinos conseguem escapar da detecção e ficam livres por anos e anos depois de cometerem um crime tão horrível. Isso também me deixa perplexo. Eu não sei como eles conseguem simplesmente seguir em frente e viver suas vidas sabendo que tiraram uma vida, sabendo que tiraram o futuro de alguém. Mas enfim, esse é o fim do vídeo. Como sempre, por favor, me contem suas opiniões e pensamentos sobre esse caso nos comentários. Também me digam sobre outros casos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Vocês podem me avisar nos comentários ou, como eu disse no começo do vídeo, eu tenho um formulário de sugestões de casos que está linkado na minha caixa de descrição e que eu verifico toda semana. Muito obrigada a todos por assistirem. Por favor, deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E eu volto a falar com vocês na semana que vem para mais um mistério com Molly Westbrook. Tchau!